pode mudar teu ser. A prova que eu te dou, ele mudou o meu. Não vês que sou feliz servindo ao Senhor? Nova criatura sou, nova sou, nova sou. Nova criatura sou, nova sou, nova sou. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me
brilha à noite como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Olá, boa noite, tudo bem? Bem-vindo a mais uma célula virtual. Hoje continuaremos com o nosso estudo sobre os dons espirituais. Semana passada fizemos uma pequena introdução dizendo que são dons espirituais, vimos como os dons são distribuídos pelo Espírito Santo a todas as pessoas do corpo de Cristo, como todos eles são importantes, devem cooperar juntamente para que a igreja possa realizar a sua missão, que é a divulgação do Evangelho em toda a terra até a volta de Jesus. Hoje nós vamos continuar estudando sobre os dons. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia. Abra a Bíblia comigo, nós vamos ler várias passagens hoje. Gostaria que orássemos neste momento. Pai, te agradecemos pelo privilégio que nos dás de continuar fazendo este estudo maravilhoso sobre os dons do Espírito Santo. Ó Deus, te agradecemos pelos dons que nos dás, através do Espírito Santo, os quais nos capacitam para fazer a tua obra, para que a igreja possa cumprir a sua missão, que é a divulgação do Evangelho em toda a terra, em testemunho a todas as nações, até que Cristo volte. Abre agora nossas mentes e corações para que possamos entender tua palavra e para que possamos aplicá-la às nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Semana passada nós falamos, como eu disse antes, sobre a importância dos dons espirituais, porque eles foram dados à igreja pelo Espírito Santo. Hoje eu gostaria de focar sobre dois importantes aspectos também. O que são os dons espirituais, ou seja, uma definição. Embora isso tenha sido o nosso tema da semana passada, nós não demos uma definição. E depois a função dos dons espirituais. Mas antes, vamos à Bíblia. Abra comigo a sua Bíblia. Como eu disse, vamos ler várias passagens. Eu quero convidar você a encontrar em sua Bíblia 1 Coríntios, capítulo 12, onde encontramos uma relação de dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo 12. Depois nós prosseguiremos para outras passagens que também apresentam dons espirituais. Encontrou? Comecemos por 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Então aqui temos uma relação de 8 dons mencionados pelo apóstolo Paulo: apóstolo, profeta, mestre, milagres, variedade de curas, socorros, administração e línguas. Agora volte comigo ainda no capítulo 12, aos versículos 8 a 10. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Então aqui temos mais alguns dons do Espírito Santo, embora haja aqui uma repetição de alguns dos que foram mencionados no versículo 28. Vejamos quais são os dons listados aqui: palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, fé, dons de curar, milagres, profecia, discernimento de espíritos, línguas, interpretação de línguas.
Agora, vá comigo em sua Bíblia a Efésios, capítulo 4, versículo 11. E ele designou, em algumas traduções diz, e ele deu, daí a palavra dom. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, aqui temos 4 ou 5 dons. Vou explicar. Temos apóstolo, que já foi mencionado anteriormente, profeta, também mencionado anteriormente, evangelista e pastor e mestre. Alguns entendem que sejam 2 dons diferentes, 2 dons diversos, sendo um o dom de pastor e o outro o dom de mestre. Porém, a palavra e, pastores e mestres, no grego, pode dar a entender também que sejam pastores que também sejam mestres, ou seja, pastores mestres. Vamos ficar com essa definição por enquanto. Agora prossigamos para Romanos, capítulo 12, versículos 6 a 8. Romanos 12, 6 a 8. E aqui nós lemos: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então aqui temos mais alguns dons listados. Vejamos. Profecia, a qual já foi mencionada anteriormente. Serviço, que é introduzido agora aqui. Também temos ensino, que já foi mencionado em outras listas. Encorajamento ou ânimo. Contribuição, liderança e misericórdia. Então temos aqui diferentes dons, alguns repetem as listas anteriormente mencionadas e outros não. E agora em 1 Coríntios 7:7, encontramos o que Paulo chama de dons também, mas que normalmente quando se estuda sobre os dons espirituais, não se estuda sobre estes 2 dons. Vá comigo em 1 Coríntios 7:7, onde Paulo diz o seguinte. Encontrou? Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. A que Paulo se refere aqui? Se eu posso chamá-los assim, dom de casamento e dom de celibato. Em outra ocasião vou explicar melhor todos os dons, um por um, mas hoje eu gostaria que nós respondêssemos algumas perguntas. Primeiro, o que é um dom? Um dom é uma capacidade sobrenatural dada pelo Espírito Santo a um membro da igreja, a um membro do corpo de Cristo, para realizar um serviço ou ministério no corpo de Cristo. Repetindo de forma bem simples, um dom é uma capacidade sobrenatural dada pelo Espírito Santo a um membro da igreja, o corpo de Cristo, para realizar um serviço ou ministério no corpo de Cristo. Isso tem a ver com o que nós falamos na semana passada. E o conjunto dos dons opera para que a igreja possa cumprir a sua missão na terra, que é divulgar o evangelho. Segunda pergunta muito importante: quantos dons existem? As cartas do Novo Testamento, conforme nós vimos nestas passagens, apresentam diferentes dons. Nenhuma das listas, todas elas escritas pelo apóstolo Paulo, é completa, o que dá a entender que talvez esses sejam todos os dons do Espírito Santo, mas talvez haja outros. Parece que Paulo propositadamente deixa a lista em aberto. E Pedro acrescenta a isso também, quando lemos 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. Leia comigo, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. Estamos lá perto do Apocalipse. 1 Pedro 4:11, que diz assim: se alguém fala,
faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então, Pedro aqui diz assim: todo aquele que fala, aquele que transmite a palavra de Deus, que abrange vários dons relacionados à palavra, relacionados a falar, a proclamar a palavra de Deus. Mas ele também menciona a todo aquele que serve, abrangendo também vários dons, como por exemplo o dom de misericórdia, dom de serviço e outros dons que estão mencionados nas listas que Paulo escreveu. Quantos dons existem? De acordo com esta lista que nós temos aqui, nós temos 22 dons. De acordo com alguns autores, há 27 dons no Novo Testamento. E outros dizem 28. Os pentecostais normalmente se concentram no que Paulo chama as manifestações do Espírito, que estão em 1 Coríntios 12, 8 a 10, e normalmente se refere aos 9 dons do Espírito. Não é que eles neguem os demais, mas eles enfatizam mais a estes. Como se classificam os dons espirituais? Os pentecostais, por exemplo, eles classificam estes dons em duas categorias gerais. A primeira é dons espirituais, que envolve os dons de 1 Coríntios 12, 8 a 10, e dons ministeriais, que são os dons de Efésios, capítulo 4, versículo 11. Sendo que dentro da categoria de dons espirituais, 1 Coríntios 12, 8 a 10, eles também dividem em 3 subcategorias. Por exemplo, dons de revelação, dons de inspiração e dons de poder. Quais seriam os dons de revelação? Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e também discernimento de espíritos. Os dons de inspiração são aqueles que estão ligados a falar, profecia, línguas e interpretação de línguas. E os dons de poder são aqueles que manifestam poder sobrenatural, englobando, portanto, a fé, os dons de curar e a profecia. Temos aqui, então, 3 maneiras de dividir estes dons, sendo 2 categorias gerais. Porém, há outros autores que fazem ainda uma diferenciação. Na nossa escola teológica, em particular, e se você não é aluno da nossa escola teológica, eu quero convidar você a se matricular. É uma escola muito boa. Vários obreiros da nossa igreja foram alunos ou são alunos da nossa escola. Ela está atualmente no hiato, mas esperamos que assim que terminar essa questão da Covid-19, do coronavírus, nós possamos voltar com a nossa escola. Se não presencialmente, vamos pensar em uma maneira de fazê-lo online. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para que o fato de que esta é uma escola muito boa, a qual muita gente tem crescido espiritualmente. Pessoas que entraram lá, que eram recém-convertidos e cresceram muito espiritualmente e hoje são líderes da nossa igreja, servindo em várias capacidades e funções. A nossa escola, em particular, ela divide os dons de uma maneira diferente. Ela divide em manifestações do Espírito, que são aqueles dons mencionados em 1 Coríntios 12, 8 a 10, em dons ministeriais, que são os de Efésios 4:11, e dons inspiracionais, ou dons de... Nossa escola divide os dons também em 3 categorias. Primeiro, as manifestações do Espírito Santo, que são os dons de 1 Coríntios 12, 8 a 10. Depois, dons de ofícios, ou ministérios, que poderiam chamar então, de dons ministeriais, em Efésios 4:11. E em dons motivacionais, que englobam os dons mencionados em Romanos 12, 4 a 8. Como você vê, então, há diferentes maneiras de classificar os dons. Há diferentes propósitos também para os quais se classificam os dons. Wayne Grudem, que é um famoso teólogo batista americano, que escreveu uma teologia sistemática, que talvez seja a teologia mais utilizada atualmente entre os evangélicos, ele divide os dons da seguinte maneira. Primeiro, ele toma os ofícios de profeta, rei, sacerdote do Antigo Testamento e faz uma lista de 3 espécies de dons baseados nesses ministérios ou ofícios do Antigo Testamento. Então ele diz, por exemplo, que os dons proféticos, nesse sentido mais amplo, incluiriam qualquer coisa que envolva ensinar, encorajar, exortar ou repreender os outros. Os dons sacerdotais incluiriam
qualquer coisa que envolva mostrar misericórdia e cuidados para com aqueles em necessidade ou que envolva intercessão diante de Deus, tal como orar em línguas. Os dons reais envolveriam qualquer coisa que tenha a ver com administração ou governo ou ordem na igreja. Assim vemos que diferentes autores dividem os dons de diferentes maneiras. Isso não é o mais importante. O mais importante é que nós entendamos os dons. Nós já dissemos que um dom é uma capacidade sobrenatural dada pelo Espírito Santo a um membro da igreja, o corpo de Cristo, para realizar ou exercer um serviço ou ministério no corpo de Cristo. A pergunta que se segue é: será que um talento natural pode ser transformado num dom espiritual? Eu creio que sim. Quando nós olhamos esta lista de dons, ou melhor, listas de dons que mencionamos, 1 Coríntios 12, 28, 1 Coríntios 12, 8 a 10, Efésios 4, 11, Romanos 12, 6 a 8 e 1 Pedro 4, 11, nós vemos que há dons aqui, por exemplo, como dom de ensino. É possível que uma pessoa tenha um talento para ensinar, talento natural, e lembremos que os talentos naturais também são dádivas divinas. É Deus que nos dá tudo que somos e tudo que temos. A Bíblia diz que nós não teríamos nada se do céu não nos fosse dado. Várias vezes a Bíblia repete isso em diferentes palavras. Então o que nós podemos concluir é que Deus pode tomar uma pessoa que tenha um talento para ensinar e dar-lhe o dom espiritual de ensino, para que ele se torne um ensinador da palavra de Deus. Também Deus pode tomar uma pessoa que tenha qualquer outro talento e transformá-lo, por exemplo, um talento para administração, e transformá-lo também no dom de administração ou de liderança para administrar ou liderar na igreja do corpo de Cristo. Espero ter respondido a esta pergunta. Agora, prossigamos um pouco mais. Os dons podem variar quanto ao poder ou quanto ao seu uso? Sim, podem. Por exemplo, duas pessoas podem ter o dom de evangelista, ou de evangelismo, se você preferir. Porém, elas poderão ser usadas por Deus em diferentes capacidades. Uma pode ser uma evangelista de massas, que realiza campanhas evangelísticas, reuniões com públicos gigantescos, em estádios, em ginásios e assim por diante. Outra pessoa pode ter o mesmo dom, mas voltado para, quem sabe, evangelização através do rádio, da televisão, da internet. Já outra pessoa pode ter o mesmo dom, porém, usá-lo no evangelismo pessoal. O importante é que cada pessoa que tenha um dom deva descobrir o seu dom, e nós falaremos sobre isso em outra ocasião, e busque usar o seu dom. Então, há diferentes capacidades em que pessoas diferentes podem ser usadas do mesmo dom. Da mesma maneira, com relação ao dom de ensino, uma pessoa pode ter a capacidade para ensinar a palavra de Deus num nível profundo, num seminário. Outro pode ter a capacidade para ensinar a igreja, como um pastor, mestre, ou ainda como um professor de escola dominical. Uns podem ter a habilidade do Espírito Santo para ensinar a públicos adultos, outros para ensinar a jovens, outros a adolescentes, outros a crianças. Então, o mesmo dom pode ter variações, pode ser aplicado de diferentes maneiras. Outra pergunta ainda: é possível que alguém perca um dom? Em Romanos 11, 29 diz que os dons de Deus são sem arrependimento. Porém, o contexto ali é quanto a Israel, chamar de Israel, o fato de que Deus vai ainda tratar com Israel no futuro. Não tem a ver necessariamente com os dons espirituais. Eu creio que é por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele o exorta para que ele não negligencie o dom que ele recebeu. Paulo não diz exatamente qual foi o dom, mas Paulo o exorta para que ele tome cuidado para não perder o dom que lhe foi dado. Gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo e nós vamos ver a instrução de Paulo a Timóteo neste sentido. Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo em Timóteo. Se você encontrou, aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, 14.
não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Paulo então diz que Timóteo recebeu um dom, foi através de uma profecia e foi também através da imposição de mãos dos presbíteros, ou seja, os anciãos da igreja, os líderes da igreja. Mas a exortação de Paulo a Timóteo é para que ele não negligencie o dom. Como no caso da parábola dos talentos, onde diferentes servos receberam diferentes talentos e de acordo com a sua capacidade, e cada um usou esses talentos de uma maneira diferente. Aquele que havia recebido 5 talentos multiplicou os talentos e entregou 10 ao seu senhor. Aquele que recebeu 2 talentos também multiplicou e entregou 4 ao seu senhor. E aquele que recebeu um só enterrou na terra. Enterrar na terra, creio que é uma redundância. Ele o enterrou, ele perdeu. Ele perdeu até aquele dom que lhe havia sido dado. E o Senhor mandou tirar dele e dar àquele que tinha 10 talentos. Creio que a mesma linha de raciocínio pode se aplicar aos dons espirituais. Se alguém negligencia o dom que recebeu da parte de Deus, não utiliza este dom, também corre o risco de perdê-lo. Por isso é que Paulo exorta a Timóteo para que ele não negligencie o dom, para que ele não despreze o dom que lhe havia sido dado. A pergunta que se segue é: teriam alguns dons desaparecido? Existem 2 correntes de interpretação quanto a isto entre os evangélicos, especialmente entre os batistas. Entre nós, batistas, existe uma linha chamada continuista e outra cessacionista. Alguns batistas creem que os dons do Espírito Santo, como aqueles dons mencionados em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 a 10, tais como dom de apóstolo, profeta, mestre, milagres, variedades de curas, socorros, administração, línguas, palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, fé, dons de curar, discernimento de espíritos, língua, expressão de línguas, cessaram. Eles foram somente para o tempo dos apóstolos. Enquanto que existem, entre os evangélicos de um modo geral, especialmente entre os batistas, existem 2 correntes de pensamento. Vamos chamá-las de cessacionista e continuista. A linha cessacionista crê que alguns dons, como os que estão em 1 Coríntios 12, 28 e também em 1 Coríntios 12, versículos 8 a 10, como apóstolo, profeta, variedade de curas, línguas, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, dons de curar, milagres, profecia, discernimento de espíritos e línguas, interpretação de línguas, cessaram, ou seja, eles foram somente para o tempo dos apóstolos e hoje já não devemos buscá-los porque eles não estariam em operação. Porém, grande parte dos batistas é da linha continuista, ou seja, cremos que os dons continuem em operação na igreja nos dias de hoje. Não apenas aqueles que são aceitos por todos os evangélicos, mas também aqueles dons que eu classificaria neste momento de miraculosos, para que você possa entender que engloba esta lista que eu acabei de mencionar, além de outros. Entre os batistas que são continuistas estão este autor que eu mencionei, Wayne Grudem, que escreveu uma teologia sistemática excelente. Ele é batista e crê que os dons do Espírito Santo são para os nossos dias. E como ele, há muitos outros batistas, independente qual seja a denominação batista. Uma pesquisa, por exemplo, entre os batistas do Sul, feita, na verdade, entre pastores batistas do Sul, indica que a grande maioria crê em dons como falar em línguas e interpretação de línguas, mesmo embora a maioria não pratique, mas creem também na atualidade de dons como estes que eu mencionei. Outro batista bem conhecido, um pregador batista bem conhecido dos nossos dias, que também crê nos dons do Espírito Santo, destes dons especificamente miraculosos, como eu disse. Outro famoso batista que crê na atualidade nos dons do Espírito e é o conhecido pregador batista John Piper. Ele também, em suas pregações, fala claramente sobre a autoridade dos dons do Espírito Santo. E a pesquisa que eu me referi com relação aos pastores batistas da Convenção Batista do Sul, que creem, está no site da NAMB, North American Mission,
E lá você poderá encontrar essa pesquisa que diz que 41% dos pastores batistas do Sul não creem que os dons de línguas sejam para os dias atuais, enquanto 51% creem que sim. Os dons espirituais são atuais. Deus dá a algumas pessoas um dom de falar em línguas. E, embora aqui esteja se referindo mais claramente ao dom de línguas, isso aqui poderia englobar também todos estes dons miraculosos, como de fato há outras pesquisas também sobre este assunto. Ok, como se resolve a questão? Normalmente, ambos os grupos recorrem a 1 Coríntios capítulo 13. E eu gostaria que você abrisse comigo. Aqui Paulo está falando sobre o amor e ele compara o amor e alguns dos dons que ele mencionou anteriormente. Ele diz que o amor é a maneira ou o caminho pelo qual nós devemos exercer os dons. E aqui mais especificamente agora ele faz uma comparação. No versículo 8, Paulo diz assim: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Então Paulo deixa claro que haverá um momento em que as profecias não mais existirão, as línguas tampouco, e o conhecimento a que ele se refere também passará. Pois em parte conhecemos, diz ele, e em parte profetizamos. Ou seja, os dons espirituais eles são limitados, eles não nos dão a onisciência de Deus que conhece todas as coisas. Mesmo o conhecimento revelado por Deus através de um dom de palavra de conhecimento, por exemplo, ou através de algum outro tipo de revelação, será sempre limitado. Porém, diz Paulo, quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Haverá um tempo em que chegará algo que é perfeito, então estes dons desaparecerão. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas o reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheci parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Alguns alegam que aquilo a que Paulo se refere aqui, que é o perfeito, é o Novo Testamento. Mas teríamos uma dificuldade, porque se todo o conhecimento até agora é imperfeito e a vinda do Novo Testamento é o perfeito, então o Antigo Testamento teria sido totalmente aniquilado. Paulo se refere a algo que ainda vai acontecer, porque ele diz que enquanto Paulo está escrevendo esta carta aos Coríntios, ele já havia escrito outras, ele está escrevendo o Novo Testamento. Então ele não está se referindo ao Novo Testamento, ainda que alguns pensam que ele está se referindo à conclusão do cânon. Mas são algumas dificuldades, porque ele diz assim que quando chegar esse tempo, que é perfeito, nós veremos face a face. Ou seja, nós veremos a Deus face a face. É claro que com a conclusão do Novo Testamento nós ainda não vemos Deus face a face. Ele também diz assim, eu conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. É óbvio que também isso ainda não aconteceu. Então Paulo aqui está se referindo à vinda de Jesus. O que ele quer dizer é que os dons seguirão em operação na igreja do corpo de Cristo até a vinda do Senhor. E se você voltar comigo aqui ainda em 1 Coríntios capítulo 1, vamos lá, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7. Paulo diz assim, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Neste versículo, em particular, Paulo torna claro que os dons permanecerão até que Jesus Cristo seja revelado. Ou seja, os dons continuarão conosco até a volta de Jesus. Como eu disse na semana passada, todos nós temos pelo menos um dom. Ninguém tem todos os dons. Em nenhum lugar você encontra alguém na Bíblia que tenha todos os dons. Alguns homens, como Paulo, eles tinham poderia dizer assim, vários, ia usar uma palavra, pletora, ou seja, ele tinha uma variedade de dons, talvez estariam incluídos no seu próprio ministério e dom de apóstolo, talvez além do dom de apóstolo ele tinha outros também, porque lá em Atos se nos diz que Paulo também era profeta. E sabemos que além de profeta, Paulo também era mestre. Então, ele tinha pelo menos 3 dons
que ficam claros no Novo Testamento, mas pode ser que o dom de profeta englobe outros também. Porém, quando ele trata do assunto aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 28, a seguir, Paulo faz uma série de perguntas que são perguntas retóricas. Ele diz assim, a partir do versículo 28, assim na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração, e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? Ele pergunta. É óbvio que a resposta é não. São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? São perguntas retóricas cuja resposta clara, objetiva é não. Além do mais, cada uma destas perguntas é introduzida por uma preposição em grego que dá a entender que a resposta é não. Ele continua no versículo 30. Tem todos dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Então Paulo deixa claro que nem todos têm todos os dons. Ou seja, que ninguém tem todos os dons. Nenhuma pessoa tem todos os dons. Há muitos que podem ser apóstolos e profetas e mestres, como o apóstolo Paulo. Há outros que podem ser... que podem falar em línguas e interpretar línguas e talvez ter o dom de profecia. Outros podem ter o dom de ensino e de contribuição e assim por diante, mas ninguém tem todos os dons. Existe até uma história engraçada de uma senhora que, referindo-se àqueles 9 dons ou manifestações do Espírito Santo, 1 Coríntios 12, 8 a 10, ela disse assim, eu tenho todos os dons do Espírito. Aí o rapaz levantou a mão e disse assim, mas lhe falta um. Ela falou, qual? Toda brava, qual? O da humildade. É claro que a humildade não é um dom, a humildade é uma virtude cristã que todos nós devemos desenvolver, mas eu creio que o ensino aqui fica claro. Ninguém tem todos os dons. Todos têm, para concluirmos, todos têm pelo menos um dom. Você tem pelo menos um dom e espero poder te ajudar nas próximas semanas a descobrir seu dom. Mas normalmente todos nós, ou pelo menos a maioria de nós, temos pelo menos mais de um dom, 2, 3, quiçá mais. Okay? Mas pelo menos um dom todos nós temos. Ninguém pode dizer, eu não tenho um dom. Como aquele senhor que distribuiu os talentos de acordo com a capacidade dos seus servos, a um ele deu 5, ao outro ele deu 2, ao outro ele deu 1, mas nenhum ficou sem talento da mesma maneira com relação aos dons. Não há ninguém na igreja que não tenha recebido pelo menos um dom. É muito importante isso, que você saiba disso e que você busque o seu dom e que você procure desenvolver o seu dom. Aí vem outra pergunta, eu posso desenvolver os dons? Sim. Há alguns dons que você talvez não possa desenvolver, aperfeiçoá-los, porém você pode, de alguma maneira, em vários deles, trabalhar para que aperfeiçoar, talvez não o dom em si, mas o uso do dom. Por exemplo, o dom de ensinar, o dom de ensino. Você pode ter a capacidade de ensinar, que foi dada pelo Espírito Santo, a capacidade sobrenatural, mas isso não quer dizer que você não deva estudar, que você não deva aperfeiçoar o seu conhecimento da matéria ensinada. Se você é o professor de Bíblia, você deve procurar conhecer bem a Bíblia. Se é o professor de teologia, conhecer bem a teologia. Inclusive, lá em Romanos 12, Paulo diz que aquele que ensina, para usar uma tradução, parece que a revista é atualizada, aquele que ensina, diz Paulo, esmere-se no fazê-lo, ou seja, procure aperfeiçoar-se no fazê-lo. O Eli Grun também é da opinião de que mesmo outros dons, como profecia, dons de curar e outros, você também pode aperfeiçoar, não no sentido que você vai, de alguma maneira, desenvolver o dom, como eu disse, mas você pode melhorar o seu exercício dos dons como? Pela experiência, procurando orar, procurando exercer os dons com frequência, não deixando que o seu dom morra, como Paulo havia advertido a Timóteo, que já mencionamos, e isso pode acrescentar. Agora, há coisas que são limitadas pela vontade soberana de Deus. Lá em 1 Coríntios 12, 11, diz que Deus dá a cada um, o Espírito Santo dá o dom a cada um conforme Ele quer. Também a operação do Espírito Santo, através dos dons, é como Ele quer. Você pode orar por alguém que é enfermo, essa pessoa ser curada, mas numa outra ocasião você ora e a pessoa não é, porque ali Deus tinha um propósito específico, soberano, de não curar aquela pessoa. De todo modo, isso não deveria ser um desânimo, um motivo de desânimo, mas deve, ao contrário, encorajar-nos, animar-nos a buscar os dons e a exercê-los.
E eu gostaria que você, nesta semana, até terça-feira que vem, esteja orando, busca Deus. Deus, quais são os dons que o Senhor me deu e quais são os que o Senhor ainda tem para mim? Eu quero entrar num novo patamar de experiência contigo, através da oração, através do estudo da tua palavra. Me mostra os meus dons e usa-me no exercício destes dons. E esta vai ser a minha oração por você também. Deus te abençoe, muito obrigado por ter estado com a gente. Quinta-feira também temos o nosso estudo virtual do mesmo horário, 7h30 aqui de Los Angeles, 11h30 de Brasília. Deus abençoe ricamente a sua vida. Pai, eu agora te agradeço por cada um daqueles que estão conosco nesta noite, assistindo este estudo bíblico, participando aqui comigo, e que o Senhor possa nos esclarecer mais com relação aos dons espirituais e possamos usar os dons espirituais para levar a tua palavra, Pai, e para realizar a tua obra neste mundo. Ajuda meus irmãos a encontrarem, a descobrirem os seus dons e usa cada um no exercício destes dons de acordo com a tua vontade, que é soberana. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida e nós nos vemos na semana que vem. Conheço um nome que me é precioso, meu coração encanta mais e mais. O nome de meu Salvador glorioso, o nome que minha alma satisfaz. O coração palpita de alegria quando me lembro de meu bom Jesus. E nesse nome há para nós consolo, em outro nome não encontro luz. Seu nome dá aos príncipes alegria, dispersa as luzes que a vida tem, aos fracos dá poder para a vitória, ao coração consolo traz também. Meu coração palpita de alegria quando me lembro de meu bom Jesus. E nesse nome há para nós consolo, em outro nome não encontro luz. E nesse nome vive eternamente, embora os reis esquecidos são. A chuva, o sol é sempre resplandente, a todos dá do paz no coração. Meu coração palpita de alegria quando me lembro de meu bom Jesus. E nesse nome há para nós consolo, em outro nome não encontro luz, em outro nome